E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a Geografia 1. Nosso capítulo 15 fala sobre a Geografia Regional Brasileira, propostas de regionalização e Centro-Sul. O conceito de região. Não se deve buscar um conceito puro de região. Essa palavra tem sido utilizada desde a época do Antigo Império Romano como forma de denominar áreas que estavam subordinadas ao poder de Roma. Nos mapas romanos, utilizava-se essa palavra para as áreas de extensão espacial do poder central hegemônico que ainda dispunham de poder local, ou seja, eles gozavam de alguma autonomia em razão de suas características sociais e culturais. Com o fim do Império Romano, essas regiões deram origem ao poder autônomo dos feudos durante a Idade Média. A Igreja Católica também utilizou essas divisões para estabelecer sua complexa hierarquia administrativa. Com o surgimento do Estado moderno europeu, a questão regional novamente ganhou destaque. O discurso de que era imperativa a união regional diante do inimigo externo predominou, e as antigas discussões relativas à centralização, uniformização administrativa e diversidades espaciais se intensificaram. Associados ao debate regional, também fizeram parte do renascimento dessas discussões os conceitos de nação e comunidades territoriais e a multiplicidade de realidades espaciais. Notam-se algumas características importantes na evolução desse debate. A primeira delas é que a discussão sobre o conceito de região ele passa obrigatoriamente pela geografia política, pela dinâmica da formação dos estados. Acrescenta-se a diversidade cultural, que também interfere nos processos de diferenciação espacial. E, por último, observa-se que a categoria região possui um componente espacial essencial relacionado a temas como autonomia, soberania, direito internacional, direito constitucional, entre outros. Os conceitos clássicos da região na geografia têm origem entre o final do século XVIII e o início do século XX, com Vidal de Lablache, Lefebvre. Esses geógrafos eles compreendiam a região como um espaço único cujas características não se repetiram. Daí surgiu o nascimento das correntes do pensamento geográfico, segundo as quais o espaço vivenciaria no desenvolvimento das cidades. Dessa forma, o estudo regional deveria começar pela descrição das características físicas e, posteriormente, pela análise demográfica de suas atividades econômicas. Então, assim, caracterizar elementos como clima, relevo e história local eram considerados aspectos chaves para a definição regional. Nesse sentido, uma das formas de fazer a geografia regional era por meio dos trabalhos de campo. Metodologia essa que recebeu grande influência da Escola Francesa de Geografia, que teve Vidal de Lablache como um dos principais nomes. A crise da geografia clássica levou também a uma rediscussão da noção de região. A crítica recaída, sobretudo, no caráter excepcionalista, voltado para a compreensão dos fatos regionais como únicos, argumento fundamental para a geografia, se tornasse uma ciência. Ela precisava ser submetida a critérios uniformes e gerais. A região passa a ser considerada uma ferramenta de análise e não um produto do estudo geográfico. As análises regionais, elas passam a ter dois tipos fundamentais: as regiões homogêneas e as regiões funcionais ou polarizadas. As regiões homogêneas, elas são entendidas a partir da coleta de informações que definem espaços relativamente homogêneos, evidenciando níveis hierárquicos da diferenciação do espaço. Já as regiões funcionais são o resultado das relações que ocorrem entre diversos espaços e que dão forma a determinada área espacial. Ou seja, o estudo das regiões funcionais
é também o estudo de fluxos e trocas. Para a corrente do pensamento geográfico, conhecida como geografia crítica, as regiões são percebidas como formações socioespaciais que seriam o resultado do desenvolvimento dos modos de produção. Nas últimas décadas, os estudos sobre os impactos da globalização no espaço, ele vem estimulando novos debates sobre a questão regional. A discussão oscila entre a possibilidade de homogeneização do espaço e a ampliação das diferenças. Simultaneamente, a partir do fim da Guerra Fria, antigos regionalismos retornaram com força total, o que impulsiona o aprofundamento da investigação sobre esse fenômeno, que pode ser uma manifestação contrária dos processos de homogeneização ou até uma forma de as elites locais preservarem seus privilégios. Sobre a regionalização do Brasil. A partir da década de 1930, os estudos de planejamento regional proliferaram em razão do desenvolvimento da industrialização e do processo de integração do território nacional. As diversas divisões regionais elaboradas buscavam um ordenamento territorial com o objetivo de compreender melhor as dinâmicas do país e possibilitar um planejamento mais adequado para o seu desenvolvimento econômico-espacial. A divisão oficial em 5 regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, vigente no país, ocorreu apenas em 1969. Antes disso, houve outras formas de regionalizações oficiais que foram sendo modificadas ao longo do ano. A divisão oficial atual, criada em 1969 e modificada em 1988, com a inclusão do estado de Tocantins na região norte. Nessa divisão, o conceito base é o das regiões homogêneas, definidas pelo Consórcio da Geografia Física, Social e Econômica. Décadas se passaram e o país passou por muitas transformações econômicas e espaciais. Propostas regionais alternativas foram desenvolvidas, sendo rejeitadas pelo Executivo e Legislativos federais. As propostas de Pedro Pinchas Geyser e Milton Santos são as mais conhecidas. Pedro Pinchas, a divisão proposta por ele apresenta 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais: o Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia. Essa divisão ela busca incorporar as novas dinâmicas espaciais que o país vivenciou, como o processo de desconcentração industrial e o avanço da fronteira agrícola. No recorte oficial, as fronteiras estaduais são respeitadas, mas na divisão de Pedro, o critério adotado é a análise do desenvolvimento econômico, espacial e socioeconômico. Milton Santos, a regionalização proposta por ele, tem como principal critério da elaboração a espacialização do meio técnico, científico e informacional. Deste modo, o autor sugere a divisão regional do país em 4 Brasis: região amazônica, região centro-oeste, região concentrada e a região nordeste. O Centro-Sul. Utilizando como referência da divisão oficial do país em 5 regiões, compreende toda a região sul, quase todo o sudeste, exceto o extremo norte de Minas Gerais, que pertence ao Nordeste, e a fração sul do Centro-Oeste, incorporando os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o sul do estado do Mato Grosso. Vale ressaltar que o limite do Centro-Sul ainda avança pelo extremo sul de Tocantins. Essa macro-região caracteriza-se por grande dinamismo econômico. No que tange ao processo de industrialização, sabe-se que emergiu com força nas cidades do Rio de Janeiro e, sobretudo, em São Paulo. Mas a partir de meados da década de 1970, o fenômeno industrial
se expandiu pelo território nacional e especialmente pelo interior do estado de São Paulo. Outras concentrações industriais surgiram, como o norte do Paraná, regiões metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre e o Médio Paraíba. A desconcentração industrial, resultado da expansão da infraestrutura e da oferta de custos mais baixos de produção, permitiu a rápida urbanização de cidades de pequeno porte que se tornaram, em poucas décadas, médias e até grandes cidades, como é o caso de Campinas, que se tornou o primeiro tecnopolo do Brasil ainda na década de 1970. Com a mais sofisticada infraestrutura do país, a força de trabalho mais qualificada, o maior número de tecnopolos e do mercado consumidor, o Centro-Sul se tornou não só a mais industrializada, mas também a mais urbanizada das regiões, como uma ampla e complexa rede de serviços. Segundo o último censo do IBGE, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul apresentam as maiores taxas de urbanização do país. A região Sul, ela possui a terceira maior taxa de urbanização do país, menor que o Centro-Oeste e Sudeste. Nessa região, há duas regiões metropolitanas e um grande número de médias cidades. Já a região Sudeste, a mais urbanizada, é marcada pela existência de 4 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas, possuindo uma metrópole global, São Paulo, e a formação da única megalópole brasileira nos eixos Santos-Campinas e São Paulo-Rio de Janeiro. A despeito do grande número de médias cidades, as macrocefalias urbanas são bastante nítidas nos estados de São Paulo e principalmente Rio de Janeiro. A economia urbana industrial desenvolveu-se amplamente e o mesmo ocorreu com o setor agropecuário. Na década de 1970 surgiu um novo padrão de desenvolvimento da agropecuária, o complexo agroindustrial, desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos e é aplicado no sul do Brasil, mais especificamente no norte do Paraná. As políticas de estímulo às exportações de bens de alto valor comercial focaram no setor agrícola e, sobretudo, no desenvolvimento da produção de soja, até então praticamente inexistente no país. O clima subtropical do Paraná e o relevo da Chapada da Bacia do Paraná, relativamente plano, favoreceram a agricultura sojífera, que exigia um clima com temperaturas mais baixas que a média brasileira e terreno com plano favorável à mecanização. Como a ocupação da terra no Planalto Meridional foi realizada por imigrantes europeus não ibéricos, no final do século XIX, a partir de pequenas propriedades, o desenvolvimento da cultura da soja e de grãos em geral provocou transformações profundas na estrutura fundiária, como os custos de produção da agricultura moderna vinculada aos complexos agroindustriais. São minifúndios, são altos, especialmente o da produção de grãos ou de pequenos proprietários, e os minifúndios foram excluídos do processo de desenvolvimento dos complexos agroindustriais. A exceção ocorre para que os produtores, por exemplo, de carne suína, os avicultores e a fruticultura em geral, que são comuns em Santa Catarina e na Serra Gaúcha, esse tipo de produção rural não exigem grandes áreas para produção, diferentemente da produção de grãos, que amplia a escala de produção para amortizar os elevados custos. A partir dessa dinâmica, a estrutura fundiária do sul do país, anteriormente marcada por pequenas propriedades e um grande número de minifúndios, vem apresentando um rápido fenômeno de concentração fundiária, principalmente no Paraná. É importante lembrar que no extremo sul do Brasil, região dos Pampas, a estrutura fundiária é marcada desde o século XVIII
por grandes propriedades. Ou seja, a modernização do campo impulsionado pelos complexos agroindustriais não foi responsável por iniciar a concentração fundiária do Pampa, mas sim a sua intensificação. Ali, as causas de concentração estão relacionadas ao processo colonial de ocupação realizado pelo latifúndio pecuarista. O grande número de minifúndios no sul está relacionado ao excessivo fracionamento das pequenas propriedades pelo sistema de heranças dos imigrantes, ocorrido sobretudo no final do século XIX. Essa característica fundiária constituiu um sério problema social, dado que os minifundiários são impossibilitados de ingressar no modelo de produção dos complexos agroindustriais. Além disso, como suas terras são muito pequenas, a venda não garante a compra de novas propriedades em outras áreas. E como consequência disso, muito frequentemente esses produtores acabam migrando para as grandes e médias cidades e ampliando o número de desempregados. Diante dessa nova dinâmica, diversos pequenos proprietários de terras, principalmente do Paraná, venderam as suas terras ou se endividaram com a modernização e migraram para o centro-oeste. Nessa região, eles encontraram terras mais baratas, contribuindo decisivamente para a expansão da fronteira agrícola moderna. Com o apoio técnico da Embrapa, os solos do centro-oeste foram corrigidos pelo processo de calagem e a soja foi adaptada geneticamente ao clima tropical. Assim foi possível tornar a agropecuária do centro-oeste extremamente moderna tecnicamente. A agropecuária moderna não se restringe ao sul e ao centro-oeste, destacando-se também em São Paulo e em Minas Gerais. No estado de São Paulo, o complexo agroindustrial do açúcar e do álcool, desde a criação do Programa Proálcool em 1975, domina os solos agricultáveis. Em Minas, os complexos agroindustriais dos laticínios, da carne e do café são bastante expressivos. No Espírito Santo, a silvicultura moderna domina o norte do estado. O único estado em que a agropecuária tem reduzida expressão em participação no PIB e em números absolutos é o Rio de Janeiro. Isso é explicado pelo reduzido apoio estadual à atividade, pelo uso significativo de suas terras para o turismo e pelo esgotamento químico das terras do Vale do Paraíba, que não foram recuperadas desde que a cafeicultura se estabeleceu no século XIX. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.